Bom, pessoal, então agora vamos para a resolução das questões aqui, né, da lista que a gente tinha para fazer da genética do FPR, certo? Vamos começar com a primeira questão, então, aqui. A primeira questão é tranquila, trabalha com a epistasia bem clássica. Ó. É uma espécie de mamíferos, a cor da pelagem é influenciada por dois genes não ligados. Então já fica claro que não é linkage, pronto. Né? Se fala de dois genes não ligados, é segunda lei. A gente tem que ver agora as variações da segunda lei que se aplicam aqui. Animais Hzão, Hzão ou Hzão, Hzinho são marrons ou pretos, dependendo do genótipo do segundo gene. Então já se fala de uma interação gênica, não tá? Animais com genótipo Hzinho são albinos, pois toda a sua produção de pigmentos está bloqueada, independentemente do genótipo do segundo gene. No segundo gene, o anelo Bzão preto é dominante em relação ao Bzinho marrom. Então, o que está colocando? Que quando o indivíduo é Hzinho, ele bloqueia a formação de pigmentos, ele causa uma epistasia. Então, o alelo epistático é o recessivo aqui. Isso é um exemplo clássico de epistasia recessiva, certo? Então, olha só, a gente tem o alelo, então, Hzão, que vai dar a coloração, então, ali para o animal, gera cor, certo? O alelo Alzinho aqui vai gerar um animal albino. O alelo Bzão, do gene B, vai dar a coloração do indivíduo preto, e é o alelo dominante, e o alelo Bzinho vai dar a coloração marrom. Certo? Perfeito. Então, olha só, vamos para o cruzamento. Cruzamento entre animais Hzão, Hzinho, Bzão, Bzinho, e já gerar a seguinte proporção de prole quanto à cor da pelagem. Então, vamos fazer o cruzamento do indivíduo Hzão, Hzinho, Bzão, Bzinho, com Hzão, Hzinho, Bzão, Bzinho. Bem clássico, né? A gente faz aqui, então, do gene A, Hzão, 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 Hzinho, Hzão, Hzinho, 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 e do gene B. Para a galera que é preguiçosa, é só pensar que o A e B que faz o mesmo cruzamento aqui. Bzão, Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho, Bzinho, Bzinho. Vamos lá, então. Vamos para a cor primeiro, marrom. Para o indivíduo ser marrom, ele tem que ter pelo menos um Hzão, é obrigatório ter, certo? E ele vai ter que ter aqui pelo menos o Bzinho, Bzinho para poder acontecer isso, certo? Então ele tem aqui a proporção de quê? De 1, 2, 3 quartos vezes 1 quarto do Bzinho, Bzinho, o que vai dar a proporção de 3 sobre 16. Perfeito? Eles querem só a parte de cima, então é 3 o resultado. Já pode cortar todos ali que não dá marrom 3. Ó, que loucura, né? Matei a questão. Primeiro cruzamento já eliminei a questão inteira, viram? Mas vamos continuar porque vamos ver o que dá o resultado direitinho. Vamos de indivíduo preto. O indivíduo preto ele tem que ter o Hzão e o Bzão. Então é 3 quartos vezes 3 quartos, o que vai me dar o clássico de 9 sobre 16. A multiplicação dos dominantes, né? E por fim a gente tem o indivíduo albino. Para ser albino, ele tem que ser Hzinho, Hzinho, que é 1 quarto. Mas ele vai poder ser aqui então o quê? Vai poder ser Bzão, 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 Bzinho, 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 ou seja, 4 quartos. Tá? Aqui, 4 quartos. Multiplicando vai dar 4 sobre 16. Então eu tenho aqui um total de 9 indivíduos pretos, 3 indivíduos marrons e 4 indivíduos albinos. Fácil aqui o cruzamento. Ah, mas é que eu não entendo muito a epistasia. A pessoa é segunda lei, é só tirar o resultado depois. É o resultado que vocês têm que focar, certo? Vamos para a próxima questão interessante também. Tá? Olha só. Uma doença genética muito rara tem padrão de herança dominante. Então a gente já sabe que ela é dominante, já fica claro isso. Um homem, filho de mãe afetada e pai normal, então eu gosto muito de fazer aqui quadrinho para a gente se orientar. A mãe é afetada, certo? O pai é normal, o rapaz é afetado também, tá? Pela doença, e é casado com uma mulher que não é afetada pela doença, a mulher é normal. A respeito dos filhos desse casal, é correto afirmar. Então vamos para a primeira alternativa. Um filho desse casal tem probabilidade de 75% de ser afetado pela doença do pai, no caso se o gene em questão está localizado no cromossomo autossômico. Bom, o que acontece é o seguinte, se for uma herança autossômica, então o pai aqui dele é recessivo, então obviamente ele é heterozigoto, certo? Porque está falando que a doença é dominante, a mãe tem que ser Hzão alguma coisa, o filho tem que ser heterozigoto. A mãe aqui é recessiva, então cruzou, a chance só é de 50%, já está errado o item A, certo? Vamos para o item B. Uma filha desse casal tem probabilidade de 100% de ser afetada, ou seja, se tiver uma filha, olha só que ele especificou ali a questão de ser uma filha em si, certo? Até no primeiro ele falou filho, mas como não está falando do sexo, ele não precisava fazer o cálculo. Está falando aqui de uma filha. Tá?
Uma filha desse casal tem probabilidade de 100% de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X. Aí vem herança sexual. Olha só, se for no cromossomo X, a mãe é dominante, é X azão, e o outro X eu não sei. O pai, ele é X azinho e Y, mas o pai passa o Y para o filho. E a mãe, obviamente, se ele é, no caso, dominante, passou o X azão. Então a chance do pai passar isso aqui para a filha é de 100%, porque se ele passar o Y não é filha, é filho. Então está correto esse item. Fica certo, então, essa alternativa B. Vamos dar uma olhada na C. Um filho desse casal tem probabilidade de 50% de ser afetado pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo X. Espera aí, se a mãe é afetada e é recessiva, então ela é X azinho. Então a chance de eles terem um filho, no caso aqui, afetado, é de 0%. Por quê? Porque o pai passa o Y. Não afeta a doença, é uma herança ligada ao sexo. A mãe só pode passar o X azinho, então vai ter 0% de filhos afetados. D. Uma filha desse casal tem probabilidade de 25% de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado num cromossomo autossômico. Então vamos fazer aqui de novo, risquei tudo, né? Então, uma filha desse casal tem probabilidade de 25% de chance de ser afetada. É isso que está se colocando, né? Pela mesma doença do pai, no caso de o gene em questão estar localizado no cromossomo autossômico. Então, olha só, o pai aqui, se é uma herança dominante, o que ele era azinho, aqui azão-linha. O pai é azão-azinho, a mãe é azinho, obviamente porque ela é excessiva. Fazemos o cruzamento, vai ficar azão-azinho e azinho-azinho, azão-azinho, azão-azinho, azinho-azinho, certo? A princípio, ela teria aqui 50% de chance de ser afetada, certo? Agora, claro que aí tem a questão, mas é uma menina, né? Só que eles não estão falando qual é a chance de nascer uma menina afetada. Eles estão falando, se tiver uma menina, qual é a chance de ela ser afetada. Esse é o problema da questão. Essa foi a complicação da interpretação dela e por isso que muita gente já se tornou a alternativa D. Então toma muito cuidado. Eles não colocaram qual é a chance de nascer uma menina afetada. Eles perguntaram, a filha do casal tem qual chance de ser afetada? Então não influenciava o sexo dela. Essa foi a grande pegadinha da questão. Tá certo? A última, uma filha desse casal tem 0% de probabilidade de ser afetada pela mesma doença do pai, no caso o gene for do cromossomo X, não é exatamente o contrário, é 100%. Tá? Bom, pessoal, a última questão, na verdade, a gente não vai demontar, é uma questão discursiva, tá? Mas é só para a gente ter uma ideia de como a discursiva pode ser complicada. Se colocar essa tabela gigante, com várias características para serem colocadas, considerando que os genes em questão são autossômicos e segregam-se independentemente, está falando de trihibridismo nesse caso, trihibridismo na verdade, tá? A alternativa A, qual é a probabilidade desse casal ter um filho com órgão de orelha preso, cabelo liso, sem bico de viúva e sangue do tipo O? Ele está falando, demonstra seu raciocínio. Tá? Ele não colocou, coloque os seus cálculos. Ele pediu para colocar a lógica. A lógica qual que é? Eles pediram, então, qual é a probabilidade desse casal, e aí coloca ali o casal que estão considerando, né? Aqui, que questão só autossômico e segredo também. Qual a probabilidade de um casal ter um filho com lobo de orelha preso, cabelo liso, sem bico de viúva e sangue do tipo O? Então a gente vai pegar as características ali relacionadas ao casal, tá? E aí a gente coloca eles, e aí depois o que acontece? De acordo com as características, o resultado seria de tantos por cento para cada chance de aparecer cada leva. Não seria só um tipo de expressão dessa maneira, certo? Então é isso, pessoal. Só para a gente não precisar fazer o cruzamento todo, mas é base. E aí é que está a pegada. Quando a gente trabalha com genética na segunda fase da UFPR, a gente tem que tomar cuidado, é que a gente não precisa colocar os cálculos. A gente precisa colocar a lógica que a gente se baseou para chegar nos cálculos e já colocar diretamente o resultado. E a gente consegue, então, ali matar a questão. Beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima.